esta sessão e eu, como Presidente da Sociedade de Geografia, queria-lhes dizer que é um grande prazer, mais uma vez, albergar entre nós esta reunião anual do MIL, Movimento Internacional dos Homens. Eu quero começar por cumprimentar o embaixador Rui Miller. É um prazer também tê-lo aqui entre nós. Seja muito bem-vindo a esta Casa de Cultura, ligada aos territórios antigos colónios portugueses e hoje países da CPLP, onde é vivida e mantida essa memória que tem meio milénio do Sul. Queria cumprimentar o Sr. Adriano Moreira, que é da casa, que está ligado à casa e é Presidente honorário da Sociedade de Geografia e está muito ligado a todas estas manifestações comigo. Sr. Professor, bem-vindo. Sr. Professor António Carlos Teixeira, mais uma vez é um prazer os meus cumprimentos. Sr. Dr. Zeferino Dual e meu caro Dr. Renato Epifânio, que é a alma destas organizações. Eu agradeço por terem convidado para estar aqui e creio que o doutor é que vai orientar um pouco isto, penso que talvez, não sei se vai ter a palavra, se passo já a palavra ao Sr. Doutor. Agora fala. Então faz favor. Então, muito obrigado. Talvez agradeço antes de mais à Sociedade de Geografia, ao Sr. Presidente, o Sr. Isaac Barros, ter-nos acolhido uma vez mais, não é a primeira vez, não será certamente a última. A todos os amigos presentes, no Rio, o da Nova Águia, enfim, algumas pessoas que nos têm acompanhado mais de perto, o Pinheiro da Gomes, a Bela Botelho, Presidente da Fundação Lusíada, o professor José Dias Coelho, Presidente da PAS, Casa da Cidadania, o Dr. Manuel Peixirra, enfim, peço desculpa de não nomear todos os presentes, mas fica esse registro de salvação a todos, sem exceção. Hoje é um evento muito especial para nós, como sabem. Vamos atribuir mais um prémio MIL, Personalidade Lusófona. O MIL tem, desde 2010, entregue todos os anos um prémio a figuras em quem reconhecemos um mérito especial na defesa do nosso ideário, do ideário lusófono, ou seja, da convergência entre os países e regiões do espaço da lusofonia, no plano cultural, desde logo, mas também no plano social, económico e político. Começámos por entregar o prémio ao embaixador Lauro Moreira, pelo seu trabalho junto da CPLP, em particular. Depois, no ano seguinte, atribuímos o prémio ao Bispo Dom Carlos Ximenes Vela, por razões óbvias, tanto no plano pessoal como no plano coletivo. Porque nós procuramos que este prémio, que o MIL entrega todos os anos, tenha essa dupla dimensão. Escolher uma personalidade e, por meio dessa personalidade, sinalizar a relação com o povo, no caso, com o povo de Timor-Leste. Depois entregámos o prémio ao professor Adriano Moreira, aqui presente, uma pessoa que nos tem acompanhado desde o início, e as razões também são por demais óbvias.
Mais recentemente entregámos o prémio ao engenheiro Domingos Simões Pereira pelo seu trabalho enquanto secretário executivo da CPLP, isto porque o balanço que nós fazemos sobre a CPLP não é propriamente o mais positivo, como de resto depois falaremos a esse respeito a propósito do mais recente número da Nova Águia. Precisamente se debruça também sobre essa questão, sobre o balanço da CPLP, 20 anos após a sua criação, mas se esse balanço que nós fazemos não é o mais positivo, isso não passa por uma desqualificação pessoal das pessoas que têm trabalhado no âmbito da CPLP. O nosso diagnóstico é que se a CPLP não tem feito mais, de facto não tem feito muito, isso deriva sobretudo do menor empenhamento dos diversos governos que compõem a CPLP e que têm na CPLP um papel decisivo, a palavra fundamental. Sendo que o engenheiro Domingos Simões Pereira, como todos sabem, é um cidadão guineense e também quisemos, através desse prémio, sinalizar a nossa preocupação com a situação da Guiné-Bissau, que tem sido, ano após ano, um dos casos mais problemáticos, um dos casos que nós temos acompanhado mais de perto. Depois entregámos o prémio, nesta mesma sala, ao Dr. Ângelo Cristóvão, um ilustre cidadão galego, um ilustre cidadão lusófono, e uma vez mais esse prémio teve uma dimensão pessoal e criativa. Pessoal, porque ele de facto tem sido uma das pessoas que mais tem trabalhado em prol da defesa da cultura galega, da língua e da cultura galega, no seio do espaço lusófono. Foi um dos fundadores da Academia Galega de Língua Portuguesa, é uma das pessoas que de facto mais tem trabalhado a esse nível, mas aí também houve uma dimensão coletiva. Quisemos com esse prémio sinalizar a pertença da Galiza à grande família da comunidade lusófona. Mais recentemente, nos últimos 2 anos, entregámos respectivamente o prémio a um outro cidadão brasileiro, ilustre cidadão brasileiro, o Gilvan Mula de Oliveira, pelo seu trabalho à frente do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, sediado em Cabo Verde, como sabem, fez durante 2 mandatos um trabalho muito meritório e o ano passado, por esta altura, estivemos aqui para entregar esse mesmo prémio à figura de Dom Duarte Bragança, também aí, sobretudo, no reconhecimento do seu trabalho em prol do ideário lusófono e, em algumas causas em particular, em que o Sr. Dom Duarte Bragança mais se notabilizou, por exemplo, como todos teremos recordados, a sua defesa inquebrantável do povo timorense dos anos mais difíceis. Hoje estamos aqui para entregar esse mesmo prémio ao embaixador angolano Rui Mingas. Fizemos por várias razões, pareceu-nos pertinente, neste contexto específico, entregar este prémio a um cidadão angolano. Porque foi esse também o nosso diagnóstico, porque consideramos que este prémio, entregue este ano, nesta altura, seria particularmente pertinente. As relações entre Angola e os restantes países lusófonos e os restantes países da CPLP, nomeadamente em relação a Portugal, por vezes, e isso tem-se de certo modo agravado, tem atravessado alguma tensão. Ainda ontem falámos a esse respeito, na sede do MIL, e isso foi uma das razões que, de facto, nos levou, este ano, a entregar o prémio a um cidadão, a um ilustre cidadão angolano. Nós, tendo consciência disso, dessa tensão que por vezes emerge, pensamos, e esse foi o motivo da nossa conversa ontem, que isso pode ser visto de uma forma positiva, e a nosso ver pode e deve ser visto de uma forma positiva.
porque as relações de tensão existem ou emergem no seio de relações fortes, afetivamente fortes. Para dar um contra-exemplo, que todos temos de memória recente, ainda há muito poucas semanas, uma pessoa com responsabilidades no seio da União Europeia, um ministro holandês, referiu-se a Portugal em termos menos próprios. Mas isso, enfim, apesar das manifestações de indignação da paz, do ponto de vista oficial, isso, permite-me dizer, não causou dano maior à generalidade dos portugueses. Porquê? Porque o povo holandês é certamente um povo com o qual temos relações diplomáticas e de amizade, mas não é um povo com o qual tenhamos relações fortes do ponto de vista emocional. Ora, o mesmo não acontece com Angola, como todos sabemos. A relação entre Angola e Portugal, com os restantes países de lusofonia, mas desde logo com Portugal, é uma relação muito forte, efetivamente muito forte, e daí também essas tensões que por vezes emergem. Tensões que, a nosso ver, muitas vezes são espuma, aquela retórica político-mediática que por vezes emerge e que não afeta essa essencial fraternidade que existe entre os povos, entre as pessoas. Isso é algo que nós, no MIL, a todo momento verificamos. Daí, de resto, a relação que o MIL tem tido com figuras e entidades angolanas. A esse respeito, gostaria também aqui de salientar a presença da Liga Africana e uma delegação da Liga Africana, entidade que tem participado regularmente nas nossas iniciativas e que fez questão de aqui estar hoje e que, de resto, foi uma das entidades que sondámos na atribuição deste prémio. Os prémios no MIL obedecem a uma lógica, enfim, que não será propriamente a lógica mais geométrica. Não há um sistema de cotas muito rígido, tudo é um pouco mais elíptico, mais labiríntico, por questões também no livro pessoal, não há propriamente uma votação formal, há uma sondagem que nós vamos fazendo ao longo do ano a várias personalidades, a várias instituições e no âmbito dessas sondagens que fomos fazendo ao longo de 2016, o nome do embaixador Rui Mingas foi emergindo como o nome mais consensual. Certamente que não será, como nenhum outro nome foi, um nome absolutamente consensual. Nesta coisa dos nomes há sempre reservas, mas foi, de facto, podendo nós ter escolhido outra figura angolana, obviamente, foi, de facto, o nome que surgiu e que emergiu e que se afirmou de forma mais consensual e por isso, hoje aqui estamos para lhe entregar esse prémio. Estamos aqui hoje também para anunciar o programa do 5º Congresso da Cidadania Lusófona. O Congresso, como de resto já foi anunciado, irá decorrer em novembro, nos dias 13 e 14, e terá, uma vez mais, apraz-nos registar a representação de associações da sociedade civil de todos os países e regiões do espaço lusófono. Essa tem sido a grande marca dos congressos da cidadania lusófona, onde, como se infere pelo nome, desde logo procuramos defender e difundir esse conceito, esse novo conceito de uma cidadania lusófona. Temos já confirmada a presença, a participação de associações da Galiza, nomeadamente da Associação Pró-Academia Galega de Língua Portuguesa, de Goa, a Casa de Goa, de Macau, do Instituto Internacional de Macau, de Malaca também, a Associação de Coração de Malaca, presidida pela Luísa Timóteo, aqui presente, a quem saúdo,
e que também nunca falta nestas intervenções, nestas sessões. Teremos também, naturalmente, a presença de Angola, através da Liga Africana, que uma vez mais estará connosco, da própria Casa de Angola, sediada aqui em Portugal, aqui em Lisboa. Do Brasil, teremos a representação da Associação Brasileira para a União Lusófona. De Cabo Verde, teremos um representante da Associação Cabo-Verdiana e da própria Universidade de Cabo Verde, a entidade com a qual firmamos um acordo de parceria. Da Guiné-Bissau, teremos duas associações representadas, a Associação Balor de Guilherme e a Associação Poço, que é dirigida por um jovem guineense, particularmente dinâmico. Da Guiné Equatorial, teremos a representação da Associação Fernando Pó, presidida pelo Dr. Manuel Peixeira, aqui presente também. De Moçambique, teremos a representação da Casa de Moçambique e do Círculo de Escritores Moçambicanos na Diáspora. De Portugal, até o momento, temos a representação já confirmada do Observatório da Língua Portuguesa e da Ordem dos Cidadãos. E, seguindo a ordem alfabética, teremos ainda a representação da parte de São Tomé e Príncipe, da Casa Internacional de São Tomé e Príncipe, e bem como da Associação Timorense, representando naturalmente o Timor-Leste. Portanto, uma vez mais, temos já a garantia da participação de todas estas entidades. Temos já também confirmadas as participações de algumas personalidades que nos têm dado a honra de nos acompanharem nesta caminhada. O professor Adriano Moreira, uma vez mais, o Ângelo Cristóvão, o Eduardo Bragança e o embaixador Lauro Moreira. Para além do embaixador também Rui Mingas, a quem fiz o convite ontem mesmo e que estará também connosco. No primeiro dia, no dia 13 de novembro, os trabalhos decorrerão em Sintra, no Palácio de Valenças, por insistência do respectivo presidente, o Dr. Basílio Horta, que fez questão de acolher o primeiro dia dos trabalhos, bem como de oferecer um jantar de gala a todos os membros do Congresso, e fica então feito desde já o convite para que nesse dia, no dia 13, conforme o programa iremos muito em breve publicitar, estarmos todos presentes no Palácio de Valenças, em Sintra. O segundo dia irá decorrer, esta é uma informação a confirmar muito em breve, na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Chegou a ser anunciado um outro local, porque foi firmado um pré-acordo com o Centro de Estudos Africanos do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Entretanto, surgiram algumas contrariedades e, neste momento, a hipótese mais certa, mais provável, mas sujeita ainda à confirmação, é os trabalhos do Congresso decorrerem no segundo dia, na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, por via de um acordo com o CEDIS, Centro de Investigação sobre Direito e Sociedade, e que tem uma linha de investigação expressamente sobre interculturalidade e lusofonia, centro esse que é dirigido pelo professor Armando Marques Guedes. Também será publicitado no programa a moderação das mesas a cargo de algumas figuras que têm também acompanhado muito de perto estes congressos, nomeadamente o Dr. Abel Lacerda Botelho, presidente da Fundação Lusíada, o Dr. Alarcón Troni, presidente da Cidade Histórica da Independência de Portugal, que me garantiu que estaria presente, provavelmente ainda virá ter connosco. O professor António Vaz Teixeira, que é presidente do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, o vice-almirante Alexandre da Fonseca, presidente do Instituto dos Mares da Lusofonia, a professora Anabela Rita, que dirige o CLEPUL, o Centro de Literaturas Europeias e Lusófonas da Universidade de Lisboa, bem como o general Garcia Leandro e o professor Guilherme Oliveira Martins, que, como todos sabem,
é presidente do Centro Nacional de Cultura. Na sessão de abertura, para além das entidades ou das pessoas que representam as várias entidades envolvidas, teremos também connosco o professor José Dias Coelho, presidente da PASC, Casa da Cidadania, que tem, desde o primeiro momento, dado o seu patrocínio institucional a estes congressos. Fica, portanto, feito o anúncio público do programa. Muito em breve haverá a confirmação dos locais no nosso sítio da internet criado para o efeito. E, antes de voltar ao embaixador, ao nosso premiado de hoje, o embaixador Rui Mingas, queria, finalmente, e antes de depois passar a palavra ao professor António Brás Teixeira e ao professor Adriano Moreira, queria dar uma breve palavra sobre este número da Nova Águia, o 19º número da Nova Águia, desde logo porque neste 19º número se publicam os textos apresentados no anterior Congresso da Cidadania Lusófona, que decorreu o ano passado e que teve como tema o balanço da CPLP 20 anos após a sua criação. A esse respeito, esqueci de dizer, peço desculpa, que o tema do próximo Congresso da Cidadania Lusófona será liberdades e circulação. Nós quisemos promover uma reflexão conjunta, desde logo sobre uma das nossas bandeiras, e uma das bandeiras da pessoa que esteve na gênese deste movimento cultural e cívico, foi a professora Cristina Silva, e de resto o prémio, em termos materiais, podemos atribuir depois ao embaixador Domingas, será, como depois terão a oportunidade de verificar, uma serigrafia com a imagem do Agostinho da Silva. Ora, Agostinho da Silva, como estarão recordados, ainda em vida, falava insistentemente do passaporte lusófono, que seria a consagração simbólica e jurídica desse estatuto de uma cidadania lusófona que ele, também em vida, desde que ele nos anos 50, tanto defendeu. Aliás, ele chegou a falar, ainda recentemente saiu um texto no jornal público, chegou a falar de um mesmo povo que habita, e depois enumerava todos os países e regiões do espaço de língua portuguesa, sinalizando que, para além daquilo que nos separa, e reconhecendo aquilo que é óbvio, que ninguém contesta, que os países são independentes, e, portanto, têm a sua autonomia estratégica e política, mas que aquilo que nos une é muito mais do que aquilo que nos separa. Essa foi, de facto, a grande mensagem da Cristina Silva, e essa é também a nossa grande mensagem, e aquilo que nós procuramos defender e promover. E, portanto, no próximo Congresso iremos procurar refletir em conjunto desde logo sobre isso, sobre essa possibilidade de uma liberdade de circulação, falando também dessa proposta que de resto surgiu e que nós, em devido tempo, sinalizámos positivamente da parte do Governo português, na última cimeira da CPLP, em prol da liberdade da residência dos cidadãos dos países de língua oficial portuguesa. E, portanto, no essencial, queremos promover uma reflexão aberta sobre as várias liberdades que se podem e devem defender de forma mais forte no amplo e plural espaço lusófono. Mas, regressando à Nova Águia, portanto, neste 19º número, publicamos, portanto, os textos apresentados no 4º Congresso da Cidadania Lusófona, que decorreu no passado ano, e temos, conforme podem verificar, está à vossa disposição, temos aqui neste número a participação de pessoas de todos os países, quase todos os países e regiões do espaço de língua portuguesa, que se pronunciaram expressamente sobre esse tema, sobre o balanço da CPLP 20 anos após a sua criação. Temos depois um balanço do Congresso, que eu próprio redigi, temos o texto de justificação do prémio a Dom Duarte Bragança,
proferido na altura por Mendes Castro Henriques, que esteve aqui presente. Depois, conforme se pode ver pela capa, temos uma secção que é igualmente importante, que remete para a figura de Afonso de Albuquerque. Foi a figura em destaque de um colóquio promovido pelo MIL em dezembro de 2015 na Biblioteca Nacional de Portugal. Foi um colóquio amplamente participado, estão aqui pessoas que participaram nesse colóquio, a Diana Corteiro, que tem saúde, e outras pessoas, nomeadamente historiadores, e portanto são os textos apresentados nesse colóquio que nós aqui neste número publicamos. Como sempre, a Nova Águias vai sempre muito para além dos destaques de capa. Temos uma série de outras evocações, de outras figuras da cultura, não apenas portuguesa, porque a Nova Águia, como sabem, tem sempre essa marca, promover uma cultura lusófona, promover pelo menos pontos entre a realidade cultural portuguesa e outras realidades culturais de língua portuguesa. E daí também tínhamos sempre a colaboração de autores, de ensaístas, de poetas lusófonos não portugueses, como acontece uma vez mais neste número. De cabeça, porque não estou a olhar para o índice da revista, sei que essa série de evocações começa com Afonso Botelho, um texto da autoria de Miranda Gomes, passa por Camões, um texto da autoria da professora Bela Cerda Botelho, passa por muitas figuras, o Filipe Figueiredo, um texto de Mário Carneiro, aqui presente também, com saúde, e finaliza-se com há um texto do Padre António Vieira, do Nuno Santo Maior Furtão, que é aqui presente, espero não ter esquecido de ninguém, e finaliza-se com um texto de São António Vaz Teixeira sobre o Virgílio Ferreira. Enfim, mas são mais de uma dezena de autores enfocados nessa outra secção. Temos depois, na secção seguinte, uma série de reflexões sobre outras temáticas, que se inicia com um texto do professor Adriano Moreira, que faz sempre questão de participar da Nova Águia, se ela nos apraz registrar com muita grade e com muita honra. De resto, tem já a sua participação enviada e garantida para o próximo número, no segundo semestre deste ano, que será o 20º número da Nova Águia, um número particularmente especial. Temos textos do professor Inês de Castro Leal, que nos fala sobre o projeto de Confederação Luso-Brasileira, no princípio do século XX. Enfim, temos outras temáticas que são abordadas. E temos depois, igualmente com destaque de capa, a publicação de inéditos, nomeadamente de Agostinho da Silva. Nós começámos a publicar no 16º número a segunda parte da Vida Confessável, que estava inédita, já que o volume que saiu com esse nome, com esse título, corresponde apenas à primeira parte da obra. Essa segunda parte, como eu dizia, estava inédita e temos publicado capítulo a capítulo. Publicamos neste número mais um capítulo da segunda parte da Vida Confessável. Publicamos também inéditos de António Telmo e republicamos um conto de Filipe Figueiredo, antecedido por um ensaio, por uma apresentação do Fabrizio Boccaccia, que é um jovem italiano, aqui radicado, que vive em Portugal, que investiga em Portugal e que se tem interessado muito a fundo sobre a cultura portuguesa, não apenas, sobre a cultura lusófona em geral e sobre a cultura portuguesa em particular. De resto, recentemente comentava isso com o professor António Vaz Teixeira, esta importância que alguns italianos não há cultura lusófona é muito significativa no espaço europeu e, de resto, também neste número há um outro texto de um italiano, o Brunello de Cusatis, sobre um outro italiano, que é Paulo Salvini. Para além disso, temos a Bibliário, onde publicamos recensiões sobre diversas obras, na maior parte dos casos, obras promovidas
próprio MIL, começando por um texto da professora Conceição Martins César sobre uma obra do professor António Brás Teixeira, lançada dia 21 de julho do passado ano, dia em que o professor Brás Teixeira completou 80 anos de idade. Promovemos um jantar de homenagem na Associação Carlos Viana, aqui no Monte Longe, e lançámos também na ocasião esse seu livro, A Escola de São Paulo, que é neste número da Nova Águia, recenseado pela professora brasileira Constança Marcondes César. E, enfim, depois temos outras obras, nomeadamente um volume que publicámos recentemente sobre a figura dos GNs, uma grande figura da nossa cultura, da cultura dos Açores em particular. Enfim, as outras obras podem depois verificar folheando a própria revista. E temos, para finalizar, o memoriário, que é uma secção, enfim, que não é muito extensa, mas que nem por isso é menos significativa, porque é uma secção em que registramos alguns eventos para nós particularmente marcantes. Na maior parte dos casos passam ao lado dos nossos média, que, enfim, estão sempre mais preocupados com este tipo de acontecimentos, como sabemos. Mas que é importante, a nosso ver, que a Nova Águia registre para a memória futura. Eu costumo dar este exemplo e penso que é um exemplo que não é disparatado. Daqui a 100 anos, daqui a 50, 100 anos, 150 anos, se alguém quiser, de facto, reconstituir o que era Portugal culturalmente nestes anos, nesta época em que vivemos, certamente que uma das fontes que deverá ter será esta revista, e nós trabalhamos também tendo essa perspectiva de médio e longo prazo. O próximo número está já na forja, digamos assim, está já em preparação. Iremos, desde logo, publicar uma série de textos em torno da figura de Dom Francisco Manuel de Melo, um dos vários colóquios promovidos pelo Instituto Luso-Brasileiro, presidido, como há pouco referi, pelo professor António Brás Teixeira, entidade com a qual temos mantido também uma relação estreita. De resto, iremos também promover muito proximamente, no dia 17 de novembro, fica o convite feito, perdão, dia 17 de maio, no dia 17 de maio, no Palácio da Independência, sede do MIL e do Instituto Luso-Brasileiro, um colóquio sobre a figura de Firmino Figueiredo enquanto filósofo, por ocasião dos 50 anos do seu falecimento. E, enfim, fica então este registro, mas também para nos falar sobre a Nova Águia, darei agora a palavra ao professor António Brás Teixeira e ao professor Adriano Pereira. Sr. Presidente da Cidade de Benfica, Sr. Embaixador Domingos, Dr. Renato Epifânio, o Dr. Renato Epifânio pediu-me para, não provavelmente apresentar, porque a apresentação já era feita, mas eu queria aproveitar esta breve oportunidade para salientar o significado da Nova Águia, que está à beira de completar 10 anos de publicação regular, o que, para uma revista de cultura privada, sem apoio, é uma façanha importante. E do meu ponto, a regularidade, não é? Difícil manter a regularidade de publicação periódica, e esta sai pontualmente a meio de cada semestre. Depois, este é o número 19, portanto, é o primeiro semestre do 10º ano, e, além disso, é uma revista que tem muito aumentado o seu público, junto ao ano, assim, o que revela o interesse que ela suscita, desde logo dos colaboradores. Estou a dar conversas pessoais que temos frequentemente. Notem que uma parte dos artigos aparecem espontaneamente, ou seja,
há muita gente que tem, toma a iniciativa de enviar textos, portanto, os números, em uma grande parte, vão-se fazendo espontaneamente, e claro que isto é um sinal dos problemas. Eu já dirigi a alguma revista, hoje tenho essa responsabilidade, e sei a dificuldade que há, às vezes, em arranjar um material suficiente para compor um número antibiótico. Ora, quando há vaga, acontece o oposto. Muitas vezes, o material que se excede a capacidade e há que haja coisas que, no fundo, resvalam. É o caso, por exemplo, deste conjunto de textos da Força Criminal, que correspondem a um bloco feito no ano passado, para assinalar os 350 anos da morte de Dom Francisco Manuel, que deviam ter saído ainda no ano passado. Por outro lado, outro aspecto que eu queria assinalar é, no fundo, a fidelidade que ao longo destes 10 anos não foram fáceis para a vida do país, para todos, a fidelidade aos objetivos iniciais. Esta revista, apesar de ter já havido alterações em algum momento de direção, no entanto, o programa, o objetivo, a razão de ser, tem vindo a ser cumprida e cumprida com largueza, digamos assim, de ser vida em vida, vindo a ser alargada o âmbito de alcoólico, que cada vez mais se tem conseguido, a direção tem conseguido a presença que vai com praticamente todos os territórios, países, regiões da língua portuguesa. Também não é tarefa fácil e é alguma coisa de novo no mundo da cultura que se exprime em Portugal. Houve tentativas no passado, no Brasil, houve várias revistas luso-brasileiras, mas, neste caso, isto é muito mais amplo, estão aqui em causa mais de uma dúzia de espaços culturais espalhados pelos 5 cantos do mundo. Isso é um aspecto muito importante que merece ser assinalado e saudado, tendo que, infelizmente, é praticamente a única publicação periódica que cumpre este objetivo. Um ponto é a atenção aos princípios culturais, à realidade cultural do dia a dia, presente. Nomeadamente, não só o que vai acontecendo, mas principalmente esta função de lembrança permanente de figuras e acontecimentos que ajudaram a definir esta realidade espiritual que foi constituída ao longo de séculos a partir de uma língua que é a língua portuguesa. Daí que em cada grupo há uma série de invocações. As invocações são, evidentemente, uma lembrança feita da perspectiva do significado e do valor dessas personalidades que, no fundo, são a alma e o espírito desta comunidade viva, dinâmica e futurante. Fico por aqui, agradeço a vossa paciência e vou dar a palavra a quem está mais. Muito obrigado. E eu gostaria de, em primeiro lugar, prestar uma homenagem ao Marco, que assumiu um papel da sociedade civil, que é da maior importância para o interesse geral do país. E não podia ter posição no sítio mais ligado a essa história. Eu recordo algumas vezes, e estava agora a recordar-me, de que nós já passámos por muitas crises e tivemos uma crise com um líder que se chamava Antero Pedro, desistiu, suicidou-se. Tínhamos outra, um dos cavaleiros da rainha,
passou por estas salas e que também se solicitou e desistiu. Mas, curiosamente, houve uma entidade que não desistiu. Foi o Clube Militar Naval. Ainda hoje funciona. E foi uma instituição que tinha raízes militares, mas era da ação civil, para enfrentar a crise do país. Apareceu outra, a Sociedade de Geografia. E a Sociedade de Geografia foi a base do nascimento dos estudos coloniais. Aqui nasceu a Escola Colonial. Essa escola é hoje Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, com a sua secção de Estudos Africanos, que aqui foi lembrada. E também aqui funcionou, antes de 25 de Abril, a União das Comunidades Portuguesas no Estrangeiro. E teve 2 congressos de grande importância e, claro, faleceu, mais ou menos, está em espera, talvez, de reanimação, porque interpôs-se entre ela e a realidade um secretário de Estado. Isso é sempre um perigo para qualquer instituição. Bom, neste momento, curiosamente, o movimento que aparece é também da sociedade civil e a Nova Arte talvez seja o mais importante que aparece nesta problemática dos países de tradição portuguesa e de língua portuguesa. E, curiosamente, temos alguns problemas, claro, mas temos tido uma felicidade com os embaixadores da CPLP. Eu imagino que eles têm que guardar um segredo diplomático, porque não nos podem dizer todas as dificuldades que foram encontrando, mas se não for a sociedade civil a animar este movimento, é natural que ele seja votado em enfraquecimento com os tais precedentes dos que desistiram. Bom, e pouca gente repara no seguinte: quando nós saímos de Macau, que tem uma sociedade de macaístas imigrantes, à semelhança do que nós tínhamos feito aqui, deixámos uma escola de português. Neste momento, na China, provavelmente tem umas 14 cursos universitários de português. E até já um aluno meu uma vez me perguntou se não estaria a pensar fazer de Portugal o Macau da China. Porque instalar-se. Mas, em todo caso, o que presta uma grande atenção à importância, não apenas da tradição portuguesa, mas também da importância da língua. Das 20 línguas que estão no site, das 8 línguas que estão no site das Nações Unidas, uma é da língua portuguesa. Isto é uma responsabilidade que começa na sociedade civil. E começa bem, e é onde pode ter raízes mais fortes. E eu imagino que, em relação a estes 90 mil quilómetros quadrados do território em que, segundo Dom Manuel Clemente, nos calhou, ou onde encalhamos, que ele não pode servir apenas de canal de barco para quem não encontra futuro de ocupação no território que nos ficou. Temos a responsabilidade civil de não ser apenas um caso de barco, ou sobretudo um caso de barco. É esta edificação que, em geral, não tem efeitos do desequilíbrio orçamental, não nos obriga a tratar da questão das décimas quando os perigos são cada vez maiores, permite-nos
fazer doação do que se chama um civismo autêntico e homenagem constante pela presença condicionada da nossa ação daqueles que no passado construíram uma identidade que se chama Portugal. Eu conheci tornar favorável ao partido, pelos resultados que terão obtido e alguns que realmente, quando se fizer a história deste período, esta revista tem que ser considerada fundamental. Muito obrigado. Sr. Engenheiro Luís de Barros, Presidente da Sociedade de Geografia, Sr. Professor Adriano Moreira, Sr. Professor Brás Teixeira, especialmente Embaixador de Guininhas, sou Embaixador de Angola junto à ZPLP, os seus amigos da Embaixada de Angola, meus caros amigos, caras amigas, caros amigos. Não sei muito bem se é só da qualidade. E claro, Renato Epifânio, como colega, como amigo, tanto Presidente do MIL, não sei se é só na qualidade de membro da direção do MIL ou se é na particularidade, e especialmente sempre junto ao coração, ser angolano, que me pediram para fazer aqui uma breve apresentação de quem é o embaixador de Guimingas, quem é o irmão mais velho de Guimingas, quem é o poeta, quem é o desportista. Se bem que o desportista aqui uma nota que eu terei alguma dificuldade para subir, mas pronto, isso fica para mais à frente. Mas pegando as palavras que ainda ontem na reunião tivemos sobre o que aqui ia acontecer na homenagem, torna-se muito fácil quando temos entre nós um cidadão angolano a ser homenageado por mim, pelo Movimento Internacional Lusófono, que diz que nós vivemos numa comunidade de afetos. E portanto, quando há afetos, há sempre as divergências na construção da convergência. Quem é que é Rui Alberto Vieira Dias Rodrigues Mingas? Natural de Luanda, a 12 de maio de 1939. Começou a sua carreira profissional como professor de Educação Física em Portugal nas escolas secundárias Dom António da Costa e Eugênio de Santos em Almada e Lisboa. Treinador principal do atletismo do Grupo de Futebol dos Belenenses, em Lisboa, de 68 a 75. Redator desportivo dos jornais do Século e do Record. Técnico especialista em velocidades, curso orientado pelo professor Ruth White, da Universidade de Los Angeles, na Califórnia. Técnico especialista em saltos, em curso orientado pelo professor Carlos Alvarez, de El Vilar, Instituto Nacional de Educação Física de Madrid, Espanha. Técnico superior da Direção-Geral da Juventude e dos Esportes, em 1975 e 76 na República Popular de Angola, diretor de Educação Física e Desporto Escolar do Ministério da Educação da República Popular de Angola, secretário de Estado de Educação Física e Desporto, na altura equiparado a ministro, por isso é muitas vezes referenciado como ministro do Desporto naquela altura, embaixador extraordinário plenipotenciário entre Angola e Portugal e Cabo Verde, no período de 39 a 95, vice-ministro da Cultura em 98 e 99, mestre em Ciências de Desenvolvimento e doutorado em Ciências de Cultura Física pelo Instituto Superior de Cultura Física de Manuel Fragaro, na Havana, Cuba, coordenador do Comitê Executivo Nacional de Educação Física e Desporto Escolar 2011 até o ano corrente. Obviamente não poderei deixar de fazer as responsabilidades que tenho hoje na Universidade de Lusíada, universidade que foi constituída simultaneamente em Angola e Portugal, e como ontem não me deixou de relembrar uma particular referência que me custa muito, tem 60 anos de sócio do Sport Lisboa Benfica, isso custa um bocado a dizer, mas são vossos acima de tudo, acho que é uma personalidade que, de muito já aqui hoje se foi falado, muito que muitas vezes tem sido falado nos últimos tempos, é de uma segunda geração da casa, que tem
o legado da história da Casa dos Santos Império. E foi aí que encontrou o camarada Agostinho Neto, Ivo Carreira, Gil Viana, Paulo Jorge, Eduardo Santos e tantas outras figuras. Falar do passado também não podemos deixar de esquecer todas as músicas, e que já mais à frente podemos fazer referência, que foi escrevendo, musicando e participando com algumas situações menos conhecidas do povo angolano em si e toda a comunidade lusófona, que eu fui apanhar algo da história, como é que foi escolhido para escrever o hino de Angola, que diz Poeminhas numa determinada entrevista. Fui apanhado de surpresa quando voltei para Angola, cerca de 2 semanas antes da proclamação da independência. Portanto, estava em casa na véspera da nossa independência e penso que havia um problema em relação ao hino. Hoje não existia nenhuma proposta apresentada ou aprovada. Eu cantava com o meu irmão Saki e chegou um enviado então ministro da Comunicação, que era o Manuel Rui Monteiro, e ele chega e diz: o senhor ministro indica o camarada Rui Mingas para ir até a casa dele. A casa ficava no Sarmento. Fui e quando lá cheguei, o Manuel Rui disse: epá, tenho aqui uma proposta do Bureau Político da MPLA para eu e tu fazermos o hino nacional. Portanto, são estas coisas do acaso que muitas vezes a história é bom recordar. Ingressou no Comitê 4 de Fevereiro, orientado à altura por Dr. Amélia de Santos Ferreira, militante antigo e pessoal também do camarada Agostinho Neto, hoje é membro de Mingas, hoje é membro do K100. Mas poderíamos fazer referência, mas o tempo é do nosso querido compatriota Rui Mingas, mas não podia deixar de fazer referência aos várias músicas que foram pelo próprio musicadas, desde o Biribiri, o Monangambé, Angola Avante, o Mundial e mais uma dúzia delas que o Mindolti fazia referência pelos seus 78 anos, não deixa de se assumir polivalente, político, poeta, desportista, escritor e acima de tudo, acho que em nome de todos nós que aqui estamos presentes, acho que para a lusofonia, acho que para Angola, e não posso deixar de fazer uma referência particular também à Liga Africana, que tem sido desde a primeira hora sempre a sua participação assídua nestes debates, nestes encontros, que, quem sabe, com esta primeira prémio de cidadania lusófona entrega uma personalidade angolana, se um dia não temos um congresso destes em Angola, porque tem sido um sonho também nosso, particular com a Liga Africana. O Rui Mingas é muito mais do que aquilo que nós hoje podíamos em 3 ou 4 minutos podemos falar, porque para quem viveu e tem um legado histórico da Casa dos Santos Império para os movimentos de libertação, quem foi o primeiro embaixador de Angola em Portugal, quem tem ainda muito para nos dar a testemunhar e tem tido o papel sempre presente de participar, acho que estamos aqui muito mais para ouvir e homenagear Mingas do que falarmos em nome do próprio. Muito obrigado. Sr. Engenheiro Luís Aires Barros, Presidente da Direção Nacional de Geografia de Lisboa, Dr. Renato Epifânio, Ministro-Presidente da Direção do Movimento Internacional Lusófono, Professor Adriano Moreira, minhas senhoras e meus senhores, caros amigos. Foi com imensa surpresa que tomei conhecimento que me tinha sido atribuído o Prémio de Personalidade Lusófona 2016 pelo Movimento Internacional Lusófono. Todavia, apesar da surpresa, é com imenso orgulho e alegria que recebo o referido prémio, na medida em que, para mim, ele representa a liberdade e a fraternidade, valores fundamentais pelos quais sempre entendi ao
ao longo da minha vida. Mas se é uma honra receber este prémio, deixem-me dizer-vos que receberam na sede da Sociedade de Geografia de Lisboa, instituição fundada em 1875, com a missão de se dedicar à ciência, à cultura, bem como às questões africanas, tem um significado muito especial. Porquê? Muito provavelmente porque se não fosse a Sociedade da Geografia de Lisboa, hoje nós estaríamos todos aqui presentes. O mundo teria sido certamente diferente, principalmente em África, onde Portugal marcou a sua presença administrativa, sobretudo a partir de finais do século XIX e da Conferência de Berlim, até meados dos anos 70 do século XX. E tendo eu dedicado a minha vida à educação, à cultura, ao desporto e à democracia, tenho ainda de vos dizer que é para mim um enorme prazer e honra estar a receber o Prémio Prosperidade Lusófona 2016 na Sociedade de Geografia de Lisboa, uma vez que esta sociedade foi presidida por um grande homem do seu nome, José Capelo Franco Frazão, que recebeu de Dom Carlos, penúltimo rei de Portugal, o título de Conde de Penha Garcia. Penha Garcia, que presidiu a Sociedade de Geografia de Lisboa de 1928 a 1940, ano em que faleceu. Foi um homem da educação, pois, sob a sua liderança, foram instituídos e ministrados de 1930 a 1940 os primeiros cursos de educação física que se realizaram em Portugal. Foi um homem da cultura, pois ao tempo em que viveu, exilado na Suíça, proferiu nas mais diversas capitais europeias conferências acerca da África e o processo colonial em curso, numa perspectiva de emancipação e independência dos povos africanos sob a administração colonial, o que viria a acontecer a partir da segunda metade dos anos 50 do século XX. Foi também um homem do desporto, já que em 1912 liderou um grupo dos fundadores do Comitê Olímpico de Portugal. Finalmente, foi um diplomata de enormes capacidades, pois, para além de ter exercido uma significativa influência acerca das questões africanas junto de Pedro de Coubertin, quem era amigo, ao serviço de Portugal cumpriu elevadas funções junto da Sociedade de Nações. Minhas senhoras, meus senhores, caros amigos, na senda dos 7 premiados que me antecederam, sem falsas modéstias, é com muito orgulho que aqui me encontro para comemorarmos a língua que nos une num espaço geográfico que ultrapassa os nossos países, pois abrange 4 continentes e muitas comunidades falantes da língua portuguesa. Somos 261 milhões de pessoas. O português é a 4ª língua mais falada do mundo, depois do mandarim, do espanhol e do inglês. Segundo as Nações Unidas, em 2050 seremos 387 milhões de lusofalantes em todo o mundo e no final do corrente século seremos perto de 500 milhões. Ora, isto só acontece porque a nossa língua comum tem mais de 500 anos. Por isso, temos de a preservar e comemorar porque ela é a nossa memória coletiva de uma vida em comum. Temos de a escrever, temos de a cantar, temos de a recordar, porque recordar o passado é evitar cometer os mesmos erros no futuro. Nem sempre as coisas correram bem. Contudo, ao longo dos anos, conseguimos ultrapassar dificuldades e construir laços de amizade e solidariedade sustentados numa língua comum que hoje, como diria o poeta, é a nossa pátria. É com ela que falamos, que nos entendemos, que escrevemos, que cantamos, que trabalhamos, que nos divertimos e nos amamos. A literatura, a ciência,
a poesia, a música, a dança, os negócios, o teatro e o desporto são as maneiras através das quais, pela língua que partilhamos, nos é possível celebrar a nossa vida em comum. Pela língua exprimimos ideias e sentimentos que só nós entendemos. A língua que partilhamos é a maior joia da nossa pátria comum. E hoje, enquanto cidadãos de várias nacionalidades, estamos aqui a celebrar um milagre laico que acontece todos os dias há mais de 500 anos. Trata-se da língua de Camões e de Pessoa, mas também de Agostinho Neto, de Amílcar Cabral, de Eduardo Mondlane, de Samora Machado, de Manuel Pinto da Costa, de Aristides Pereira, de Xanana Guzmão e de tantos outros políticos, escritores, cantores e desportistas, simples homens e mulheres que partilham a mesma pátria que é a língua que lhes é comum. Sou angolano. Permitam-me uma referência ao caderno africano de poesia Sou angolano, permitam-me uma referência ao caderno africano de poesia para reclamar uns breves versos de Agostinho Neto, figura central da lusofonia que sempre lutou pela afirmação dos laços culturais, sociais e políticos entre os países da língua portuguesa. Gosto especialmente do poema A Aspiração. Ainda o meu canto dolente e a minha tristeza no Congo, na Grécia, nos Amazonas e nas senzalas, nas casas dos subúrbios das cidades. Para lá, das linhas, nos recantos escuros das casas ricas, onde os negros não moram ainda. Aprecio este poema especialmente pela palavra ainda. Nas senzalas, nas cidades e nos seus subúrbios já não é mais ainda. Acabou. Hoje vivem-se em Angola promissores sinais de esperança. Eles já não murmuram mais ainda. O ainda está a transformar-se num agora, enquanto sinal de esperança e de futuro. Mas também gosto, e perdoem por continuar na terra em que viu nascer, dessa figura extraordinária que foi Mário António de Oliveira, poeta, contista e ensaísta. Gosto em particular Noite de luar no morro da manhã, anda no ar uma canção de roda, banana podre não tem fortuna, fruta tá. Moças namorando nos quintais de madeira, velhas falando conversas antigas, sentadas na esteira, homens embebedando-se nas tabernas, e os imigrados das ilhas, que falam de bruxeiros e sereias e tocam violão. E em 1500, a língua portuguesa atravessou o Oceano Atlântico e adentrou-se pelas terras brasileiras. E abriu-se um novo e extraordinário espaço lusófono. O embaixador José Aparecido Oliveira, falecido em 2007, foi o grande responsável pela fase de arranque da comunidade dos países de língua portuguesa. Ele foi capaz de converter em realidade um sonho há muito acalentado pelos povos que, espalhados pelos 4 continentes, falam português. Por isso, foi com toda a justiça que se instituiu o Prémio José Aparecido Oliveira, pela primeira vez atribuído em 2012 em Maputo ao ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 9ª Conferência de Chefes de Estado e Governo da CPLP. A José Aparecido de Oliveira, devemos-lhe pelo menos o nosso obrigado.
Mas viajámos até Moçambique, bem de confessar que sempre gostei do poeta, ensaísta e jornalista José Carreirinho, possivelmente por ele, tal como eu, ter abraçado o desporto na sua juventude. Unia-nos a paixão pelo atletismo. Talvez não saiba, mas foi ele que, enquanto técnico e dirigente desportivo, descobriu essa grande atleta moçambicana Maria Montoro. De Carreirinha, gosto particularmente do grito negro: eu sou o carvão, e tu arrancas-me brutalmente do chão. E tu fazes tua mina, patrão. Eu sou o carvão, e tu acendes-me, patrão. Mas para te servir internamente como força motriz, mas internamente não, patrão. Eu sou o carvão. Fico por aqui o tempo que esquecei adiante. Tenho, há muito, para mim, que o espaço lusófono deve ser um espaço de Estados de Direito, respeitadores da democracia e dos direitos humanos, promotor de políticas multiculturais e de ações de cooperação multilateral nos mais variados domínios da ciência, da educação, da cultura, da juventude e do desporto. Em geral, da promoção económica e social nos nossos países. Cabe aos Estados que integram comunidades dos países de língua portuguesa zelar pelos valores etnolinguísticos que ela comunega. Contudo, devem fazê-lo através do apoio às mais diversas entidades da sociedade civil que, nos domínios da ciência, da cultura, da educação, promovem a língua portuguesa. A língua portuguesa tem de ser preservada nos interstícios mais finos dos nossos países, junto das escolas maternais, das famílias e das crianças, porque só elas nos podem garantir o futuro. Nesta perspectiva, e porque as crianças já são o futuro, termino com uns versos de um poeta, do poema da poetisa de Santo Tomé e Príncipe, de seu nome, A Água do Espírito Santo, intitulado Lá no Água Grande. Lá no Água Grande, a caminho da roça, negritas que batem com a roupa na pedra, batem e cantam modinhas da terra, cantam e riem em riso do bofe, histórias cantadas arrastadas pelo vento, riem alto de riso, com a roupa na pedra, e põem no branco a roupa lavada, e põem no branco a roupa lavada. As crianças brincam e a água canta, brincam na água felizes, velam no capim um negrito caminho, e eu, os gemidos cantados de negritas lá do rio, ficam mudos lá na hora do regresso, jazem quedos no regresso para a roça. Ilustres membros do movimento internacional lusófono, ilustres convidados, amigas e amigos. Comunguei convosco alguns pensamentos que me ocorreram depois de ter tomado conhecimento de que ia ser agraciado com o Prémio Personalidade Lusófona 2016, vos agradeço de coração. A personalidade é grande, mas não me preocupe. A responsabilidade é grande, mas não me preocupe. Tenho em mim todos os sonhos do mundo, porque é neste sentido pessoal que continuarei a pautar a minha vida na defesa e na promoção dos mais nobres desígnios que animam essa enorme comunidade que é dos países e comunidades que falam a mesma língua, português. Que entrega a serigrafia da Agostinho da Silva, portanto, sinaliza o prémio. Vossa Excelência, depois de ter ouvido belíssimas palavras que nos calaram profundamente. Muito obrigado, seja bem-vindo.
entregar uma lembrança pelo dia 2. Gostaria só de dizer que este prémio também é patrocinado pelo Instituto Nacional da Calma. Mais uma já, não? Temos aqui um jovem angolanos que quer dedicar, também fazer uma homenagem ao nosso amigo embaixador de Vinhos, para que agora o espaço até possa musical. Yeah.
marido, Cabé. Eu e a filha estamos aqui também a participar desta homenagem. Obrigado, Guadinho. Obrigado a nosso Zefrino Boal, ao Valentino desde dele. E quero agradecer a presença de todos. Fico muito satisfeita, é uma honra estar aqui para cantar. E, portanto, trouxe o teu cheirinho do Birim. E agora, dedico-te um tema muito conhecido, Malai, que quer dizer meu anjo. No fundo, tu és um anjo para Angola também. Um beijo.